relacionado à desconexão do corpo de Cristo. Sabe por que você vive ansioso? Porque você está desconectado de Jesus, desconectado dos irmãos, desconectado da célula, desconectado do casamento, desconectado dos seus filhos. Então a desconexão te isola a ponto, pois você está no meio de 400 pessoas aqui hoje, mas se sente só. E precisamos entender esse princípio, que a conexão é a base para uma vida cristã vitoriosa. Fala com o seu irmão assim: a conexão com a igreja é a base para uma vida cristã vitoriosa. Então jejum, ele nos reveste. Jejum, ele nos capacita da armadura de Deus. Por quê? A Bíblia nos ensina claramente que no mundo teremos o que, irmãos? Bom ânimo, alegria, felicidade. No mundo teremos o que? Fala para o seu irmão: aflição. E que isso significa? Traduzindo a palavra aflição, você vai ter guerra. É guerras constantes, guerras imparáveis, guerras que todos os dias o diabo, deixa eu te dar uma notícia, o diabo, enquanto você dorme aí da meia-noite às 6 da manhã, às 7 da manhã, às 5 da manhã, o diabo não está dormindo. Ele está planejando todos os dias, todas as horas, como destruir você. Nesse exato momento, existem demônios olhando para você, olhando as suas atitudes, lançando setas malignas na sua mente, porque ele quer entrar numa brecha sua e destruir o propósito de Deus. E quando a gente entra em jejum, você se conecta mais intimamente com Deus, se reveste dessa armadura, para que? Garantir a vitória sobre toda e qualquer guerra que você enfrente. Fala para o seu irmão assim: a sua vitória depende do revestimento da vida de Deus que está em ti. Então precisamos entender que esse jejum, ele veio trazer o que para nós? A comunhão entre os irmãos. Eu ando com o Everton, com a Joyce, e eu sei que o pastor Alexandre não é fácil, né, Everton? Ele enche o saco, ele pega no pé, mas só que o fato de eu pegar no pé dele, ou ele pegar no meu pé, não significa que não podemos estar conectados. Porque o objetivo do Everton, da Joyce, é Cristo neles, manifestação do poder de Deus, que é o mesmo objetivo que eu tenho, Cristo em mim, manifestação do poder de Deus. Então esse objetivo, que é o principal, ele suplanta, ele vai acima de qualquer outro objetivo, qualquer outra divergência. Então essa conexão, você precisa valorizar a relação com os seus irmãos de célula, a relação com o seu líder, a relação com o seu discipulador. Eu vou confessar algo aqui no meu coração, que é o que eu mais falo, 2 anos aqui em Itaquera. Eu ainda sinto no meu espírito uma distância muito grande entre parte da liderança com o seu povo. Eu sinto como se fosse algo simplesmente religioso, algo que não tem encargo e paixão. Eu faço porque eu sou crente, eu faço porque eu sou discipulador, eu faço porque eu sou líder, eu faço porque eu sou anjo da guarda. Eu estava conversando com Felipe Silva, que deu testemunho aqui semana passada, lembram dele? Testemunho poderoso, nos jovens foi mais profundo. Assistem a palavra, se o caso você não assistiu, dele, muito boa. Paixão, é compaixão por vidas, né? O tema da palavra. E ele falou algo muito interessante, que minha esposa, na verdade, falou. Ele veio do homossexualismo. Ele confessou aqui, é um testemunho público. E quando ele veio do homossexualismo, ele falou que ele encontrou uma mulher, o nome dela era Sonária, nunca mais esqueci esse nome. Ele falou o seguinte: essa mulher, no meio de uma praça, eu vestido de travesti, me encontrou. Todos os travestis que estavam na praça saíram, e deixou só ele, porque ele não sabia quem que era. E essa mulher o amou tão profundamente, que durante 3 meses levava a comida e a palavra de Deus todas as semanas para ele. E ele foi, depois de tanto amor, ele foi marcado por esse amor e foi para a igreja. Depois ela confessou, ela era da igreja quadrangular. Ele foi para a igreja travestido. Ele foi para a igreja daquele mesmo estilo. Ele usava cocaína. Ele falou assim: eu não vou conseguir ficar 2 horas sem usar cocaína. Sabe o que ela falava? Olha, quando tiver vontade de usar cocaína, me chama que eu vou te levar num lugar. Que, pastor, absurdo. Ela amou.
ela não deixou a cocaína roubar ele da presença de Deus. Aí minha esposa falou assim, algo para ele assim: sabe por que você é liberto, Felipe? Porque alguém decidiu te amar como você nunca foi amado. E ele falou: pastora, ele falou: é verdade isso, porque a Sonária me falou que nunca amou tanto uma pessoa em Jesus como me amou. Por isso que fala que o amor tudo suporta, o amor pode todas as coisas, o amor é o principal, o espírito que temos que ter na igreja. Então essa conexão, voltando para o jejum, precisa gerar em você um amor tão profundo pela sua célula, tão profundo pelo seu discipulado. Enquanto você não vê Cristo formado nas pessoas, você não fica em paz. Enquanto eu não ver o pastor Christian formado como um pastor de igreja, eu não vou ficar em paz. Enquanto eu não ver o pastor Elner formado, crescendo, Deus dando a oportunidade para uma igreja, eu não vou ficar em paz. Enquanto eu não formar o neto como um pastor futuro, eu não vou ficar em paz. Eu vou pegar no pé, vou encher o saco deles. Eu falei, até brincando assim com a Soraya, assim, a gente não demite pastor, a gente não tira pastor da função por erros. Rebeldia, a Bíblia, ela dá aval, né? Rebeldia, esse tipo de apostasia. Mas por não fazer isso, não é porque não queremos, é porque a gente não desiste. Nós aprendemos na palavra de Deus que não desistimos de pessoas, e hoje o relacionamento com os irmãos é muito frio. É um relacionamento quinta-feira na célula e domingo no culto, e de 15 em 15 dias um discipulado. Aí você pensa, como eu vou estar conectado e relacionando com uma pessoa 2 vezes por semana, no máximo 3, 2 horinhas? Meu querido, não vai se conectar. Esse jejum tem esse objetivo. Se você não está reunindo a sua célula, você está perdendo a grande oportunidade da sua multiplicação. Se você não está reunindo com o seu discipulado, no discipulador, você está perdendo a grande oportunidade da sua vida, de conectar como você nunca conectou essas pessoas. Mas o jejum também, ele tem outro objetivo. Ele tem o objetivo de colocar você no trilho do propósito. As pessoas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, comprar casa, comprar carro. Não tem alguma coisa errada nisso, pastor? De jeito nenhum. Eu quero que você prospere muito. Nós temos falado aqui na igreja que teremos mais de 10 pessoas, acho que já chegamos nisso, mais de 10 pessoas dizimando mais que R$1.000. Diga glória a Deus por isso. E a gente fala aqui que ninguém na nossa igreja, como família, vai ganhar menos que R$3.000. Diga aleluia. Então a gente está orado por isso. Então eu quero que você prospere, eu quero que você avance. Mas presta atenção, se o seu foco de vida é isso, está errado. Esse jejum quer te conectar ao propósito, mas também que é algo que ano que vem, mais para o meio do ano, nós vamos focar muito. É para que você tenha paixão, encargo por trazer salvação em Itaquera. Eu ainda não tenho uma palavra confirmada de Deus, mas eu estou impulsionado meu espírito a falar que ano que vem é o ano dos 1000 em Itaquera. Eu não escutei, o senhor não está empolgado não, Christian. Então acho que era 2023 só. Pastor, é muita coisa, somos 500 hoje. Temos 1 ano e meio. O jovem saiu em 2 anos de 80 para 200, e agora em 4 meses com o neto já está com 250. Posso dar um aleluia para os jovens? Ontem a gente teve um culto de mais de 240 jovens aqui. Presta atenção nisso. Há um mover em Itaquera, há um mover na Zona Leste que está sobre as nossas vidas. Fala para o seu irmão, existe um mover na sua vida. Então, essa paixão, esse encargo por vidas, nós temos que ser tomados por Ele. E esse jejum tem esse objetivo de conectar. Enquanto você não vê a sua família salva, os seus amigos salvos, você não vai ficar sossegado. Você líder, enquanto não vê a sua célula multiplicando, você gerando um líder de treinamento, você vai ficar sossegado. Você discipulador, enquanto você vê os seus líderes multiplicando e você gerando um novo discipulador, você não fica em paz. Quando fala em paz assim, não é perturbado não, é alguém que ora, clama, busca a presença de Deus. Eu quero fazer um resumo rápido da semana para você. Pastor Wilson começou falando do Éden, que lá no Éden houve um problema muito grave. E qual foi o problema do homem? Ele desconfiou de Deus. Fala para o seu irmão assim, o homem desconfiou de Deus.
E por conta dessa mentira do diabo que entrou no coração do homem, através de Adão e Eva, quando a serpente fala para ele: não, Deus não, você não vai morrer. A serpente na verdade chama Deus de mentiroso. E o homem acredita na serpente e não acredita em Deus, porque desconfiou do caráter de Deus, desconfiou da índole de Deus, desconfiou do amor de Deus para com o homem. E por conta desse pé de mentira que foi plantado em nosso coração, o homem começou a viver na base da mentira. E a mentira é o que mais gera ansiedade e angústia nas pessoas, porque a mentira, ela vem e traz à tona uma palavrinha que todos nós temos como homens, que se chama medo. Se eu perguntar para qualquer pai de família, qual que é o maior medo de um pai de família? É não conseguir sustentar a sua família. Se eu perguntar para qualquer mulher, qual que é o seu maior medo? É perder o casamento, é perder os filhos, é perder os netos para o mundo. Se eu perguntar para qualquer pessoa doente, qual que é o maior medo dela? Morrer dessa doença. Então o medo nos tirou da essência que nós éramos em Cristo Jesus. Na verdade a Bíblia fala que nós somos sarados, curados, transformados, libertos, restaurados. A Bíblia fala que nós somos reis, sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas essas verdades, quando são confrontadas com as mentiras do diabo, nós aceitamos. Nós aceitamos, e precisamos entender isso, porque esse estilo de vida levou você e eu a agir dessa forma, viver com medo. Medo que Deus não vai suprir, medo que Deus não vai abençoar, medo que Deus não vai cuidar do meu casamento, medo que Deus não vai me trazer o dinheiro necessário, medo que eu vou morrer com essa doença, mesmo medo disso, medo daquilo. O medo imperou. Pastor, eu não tenho medo. Tem sim. Se você perde o emprego hoje, qual a primeira coisa que vai na sua cabeça? Estou tão em paz, Deus vai me suprir. É assim que você fica? Você dorme em paz? Eu lembro, irmãos, no dia que eu saí do Bradesco, eu achei que eu ia ficar em paz. Achei. Eu dormi a primeira noite, a segunda noite já estava perturbado, preocupado com o futuro, porque eu estava confiando mais no Bradesco, no meu salário, do que o Deus que me deu toda a vida. Mas o que Deus estava me ensinando naquela época? Você precisa depender de mim, você precisa avançar em conhecer a mim. Eu sou o Deus que supro todas as suas necessidades. Pergunto para você, pergunto para o seu irmão assim: você já teve medo de alguma coisa na sua vida? Faltar dinheiro, trabalho, saúde. Aí eu pergunto para você, vou te perguntar afirmando: esse medo de fato concretizou na sua vida? Eu afirmo, não concretizou. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Perceba, é um medo que o diabo colocou no seu coração para tirar você do foco. Mesmo com medo, você ficou no foco, e Deus superabundou a graça dele na sua vida. Precisamos enxergar isso. Eu percebo, toda vez que eu tenho medo, eu tenho trabalhado na minha vida algumas questões pessoais. Eu falo: Deus, eu preciso parar de me preocupar com esse tipo de coisa. É que não dá para falar, irmãos. Porque se eu me preocupar com esse tipo de coisa, isso vai impedir de eu agir como um homem de Deus. E automaticamente, como ele impede de agir como homem de Deus, eu perco a direção do Espírito. Então eu preciso fazer o que a tua palavra diz, para ter o resultado que a tua palavra promete. Mas como a gente não anda por fé, nós temos medo. Deixa eu avançar aqui. Então, o exemplo bíblico foi o exemplo de Davi e Golias. O povo de Israel estava em guerra, junto contra os filisteus. E os reis decidiram que um soldado filisteu lutaria com um soldado israelita. E apresenta ao povo de Israel Golias, homem de mais de 3 metros, o maior homem entre os filisteus. Ele é muito maior que Saul, Saul era o maior homem entre Israel. E ele fala assim: não tem homem em Israel, não tem homem em Israel durante 40 dias. Ele fica gritando e clamando: cadê o homem?
Davi chega, Jesus se densa no 40º dia, que é o completo, para definir. Isso aqui deixa eu fazer um adendo aqui para você. Se algo na sua vida não está resolvido e está persistindo, eu desafio você a fazer um jejum de 40 dias como você nunca fez. No final desse ciclo, Deus vai te dar a resposta plena. Desafio você, se estou com alguns irmãos que estão há anos passando por algumas questões. Eu desafio você a entrar no jejum de 40 dias, mas jejuar com leitura, com oração de madrugada. Deixa eu te dar um testemunho rápido aqui. O tempo está passando muito rápido. Um rapaz não conseguia engravidar, junto com a esposa dele. Anos tentando engravidar. Era amiga da minha esposa, o nome dela era Ana Cristina. Um dia ela veio assim, já mudou para outra cidade, já estava em outra igreja, foi discípulos nossos. Ele veio para minha casa comer, conversar, chorando, falando que não conseguia engravidar. Tinha gastado já inseminação, gastou mais de 10 mil reais, que era a inseminação que não vingou. E ela ficou em crise. Eu lembro que daquele dia eu tinha uma palavra profética para ele. Eu falei assim: olha, você crê que Deus, Ele quer te dar um filho? Ele falou assim: eu creio. E eu falei assim: Bruno, a partir de hoje, você vai orar todos os dias, no meio da madrugada. Você vai acordar 3, 4 horas da manhã, você vai levantar, vai impor as mãos na barriga da sua esposa, vai profetizar fertilidade e vai agradecer. Irmãos, 9 meses, não falhando um só dia, ele levantou todas as madrugadas dele, crendo nessa palavra. Não sei, depois foi 9, 10 meses, a mulher dele estava grávida. Por que estou te falando isso? Porque quando você determina no mundo espiritual, o diabo, o inferno, o mundo tem que se dobrar diante de você, porque você está diante do maior rei dos reis, Senhor dos senhores. Isso é muito importante você entender. A mesma coisa aconteceu com minha esposa, quando teve depressão pós-parto, já falei, fiquei 72 dias de jejum, ininterruptos. Eu orava todos os dias, 3 vezes por dia por ela, no banco, na madrugada, à noite, e eu estava convicto: Deus, enquanto ela estiver doente, eu vou estar jejuando. Se fosse necessário jejuar 2, 3, 5, 10 anos por ela, até hoje eu estaria orando por ela, porque eu creio que eu não casei com alguém doente, por isso que ela foi curada. Não estou falando a força minha, não foi o jejum do Alexandre, mas quando eu trago à existência a palavra de Deus, Deus é fiel, Ele vai cumprir na sua vida. E foi o que aconteceu aqui. Precisamos revestir esse jejum, revestir da palavra de Deus. E aqui Davi, ele foi enfrentar esse Golias, porque ele tinha convicção de quem ele era, ele tinha convicção de quem era o Deus dele. Presta atenção numa coisa: toda vez que você ficar com medo, saiba que existe uma mentira do diabo por trás disso. Toda vez que você duvidar do que Deus vai fazer na sua vida, significa que existe um sofisma. O que é sofisma? Mentira que se tornou verdade. Existe um sofisma na sua mente que está impedindo de você crer na verdade da palavra. Então o problema não é você não crer o que Deus está falando, o que não está acontecendo, é identificar qual que é o sofisma que está por trás desse pensamento, que está impedindo de eu ver o que Deus quer fazer. O povo olhou para Golias: não, a gente não consegue. Olha o tamanho desse cara, olha o tamanho do muque desse cara, olha a espada dele, olha a lança dele, olha o escudo dele, a gente não consegue, eu vou morrer. Havia uma mentira de que eles eram fracos, mas a palavra de Deus falava que eles serviam o Senhor dos senhores, o general de todos os exércitos, o vencedor invicto, e eles sabiam disso. Mas a verdade, a mentira que o diabo falou: vocês não conseguem, esquece esse casamento, esquece essa família, você já fez de tudo, não tem mais como, ele não muda nunca mais. Esses seus filhos estão perdidos, você perdeu o seu filho, você perdeu a sua filha, essa sua esposa já era, acabou o seu casamento, emprego já era, você vai passar necessidade. E a gente vai conseguir, administrando essas mentiras na mente, que tomam o nosso coração, sofismas. Aí quando vem um homem de Deus, fala assim: você vai ver a prosperidade, amém. Mas esse amém, sabe, amém, eu não acredito muito.
Faz 10 anos que eu estou esperando a prosperidade. Mas lógico, fazem 10 anos que você acredita numa mentira do diabo. Porque qual que é a posição de alguém que recebe? Vamos imaginar aqui, Clodoaldo, te dou R$1 milhão. Agora aqui. Como você vai ficar? Alegre, vai me abraçar, feliz, vai contar para todo mundo que eu dei R$1 milhão para ele. Mas se eu falar assim, Deus já te deu R$1 milhão, qual é a atitude dele? Se não for a mesma que ele recebeu, ele duvidou. Alguém que crê no Senhor, ele age como se já tivesse recebido a bênção. Presta bem atenção nisso. Quem crer, ele se comporta, ele age como já tivesse recebida. Davi, quando olhou Golias, ele não sabe com quem ele mexeu. Ele não sabe quem é o meu Deus. Quem é esse incircunciso do inferno para se levantar contra o Deus Altíssimo? Eu vou com você, e hoje mesmo arranca a sua cabeça, e você e o seu povo, e todo mundo verá que Deus é Deus em Israel. O que é isso? Convicção. Convicção. Então precisamos trabalhar isso, porque existe uma mentira do diabo na sua mente e na minha mente. Existe um olhar do diabo na sua mente e na minha mente. Não tem como, irmão. Deixa eu te falar algo de uma forma muito prática. A sua carne, ela é sócia do diabo. Fala para o seu irmão assim: sua carne é sócia do diabo. O que é isso? Significa isso? Não vou falar sobre isso não dá tempo. Mas entenda isso. A sua carne, ela deseja as coisas naturais, e as coisas naturais estão no mundo. Só existe prostituição porque a carne gosta. Só existe drogas porque a carne gosta. Pastor, as pessoas não gostam. Gostam, querido. A sua carne, se você vai ficar uma semana perto de drogados, você vai usar droga igual ele. Se você ficar uma semana perto de prostitutos, você vai se prostituir igual ele. Se você ficar uma semana falando com gente pornográfica, vai se tornar pornográfico igual ele. Porque a sua carne é atraída por isso. Mas ao mesmo tempo existe dentro de você um espírito, fala comigo, espírito, que deseja Deus. E esse espírito, quando está aqui com o corpo de Cristo, só quer Deus, só quer os sonhos de Deus, só quer o propósito de Deus, só quer a vida de Deus. E precisamos entender esse princípio, porque quando a gente deixa mais o espírito ativado e mata a carne, você arranca de você as mentiras do diabo. Por exemplo, eu sempre achei que eu nunca seria um vencedor. Irmãos, eu nasci numa rua chamada Rua do Fedor. Era a Rua do Fedor. Sabe por que Rua do Fedor? Porque é o seguinte, minha rua era aqui, Castelo Branco, e era o Rio Tietê. Sabe por que era a Rua do Fedor? Porque quando eu era pequeno, toda vez que chovia, não existia piscinão. O Rio do Tietê lá, com os troços dele lá, os troços marrom, sabe? Não vou falar o nome aqui. Vinha junto, passava pelo Castelo Branco e entrava na minha casa. Minhas casas, em setembro, outubro, novembro, chegava a essa altura. E toda vez que a gente voltava para casa para limpar a casa, porque não tinha onde morar, ou não pagava aluguel, a gente voltava para limpar e ficava aquele cheiro de fedor. Aí ficou apelidada a Rua do Fedor. E quando eu morava ali, eu nunca imaginei que eu seria pastor, primeiramente. Eu nunca imaginei que seria gerente geral do Banco Bradesco. Eu nunca imaginei que seria assessor executivo de diretores do Bradesco. Eu nunca imaginei esse tipo de coisa. Mas por quê? Porque o diabo falou assim: sua realidade é esta, Alexandre. A sua realidade é esta, você é um fedor. Igualzinho a sua rua. Você é um fedor igual a sua rua. Eu olhei aqui e falei: é verdade, mas tá bom. Se eu trabalhar batendo marreta igual meu pai, eu estou feliz. Meu pai era metalúrgico. Ele ganhava um salário mínimo para trabalhar 12 horas por dia. E ele se morava de favor na casa dos meus avós. Na verdade, que deu a casa para a gente morar. Muitos anos. Minha mãe doente, como já falei para os irmãos. Então eu via muito simples. Eu era feliz. Quando eu fui trabalhar, eu falei: não, tá bom, se eu for um batedor de marreta, tá bom. Eu lembro que Deus abriu oportunidade, não dá para falar agora, mas de uma forma muito mágica.
Um gerente do banco me olhou e falou assim: eu quero contratar você. Eu falei: tá bom, me contrata, mas aqui você não vai bater minha reta não, aqui você vai bater meta. Era gerente, era Bradesco já, né? Quando eu entrei, eu fui de uma forma surpreendente. Eu vivi coisas que eu nunca vivi na minha vida. E quando eu entrei na videira, comecei a sonhar com prosperidade, sonhar com casamento, sonhar com coisas que eu nunca sonhei, que eu nunca escutei na minha antiga igreja. Que Deus é capaz, Deus pode fazer, pode isso, aquilo. E eu comecei a perceber até onde eu cheguei hoje. É por causa de uma mentalidade que eu fui destruindo conforme minha vida foi passando. Se você quer viver o melhor casamento da sua vida, é tempo de destruir essa mentalidade do inferno, falando que o seu casamento não dá certo. Se você quer viver os filhos abençoados, é tempo de você profetizar todos os dias. Lembre-se da avó, da avó do pastor do Giovanni Sim. Todos os dias ela passava a roupa dele falando o seguinte: esse meu filho é consagrado ao Senhor Jesus, esse meu filho é um pastor, um homem de Deus, esse meu filho é isso, aquilo. E ele pegava a roupa e ia para os bordéis, porque ele também era travesti. E hoje ele prega o evangelho, não sei como ele está hoje, faz tempo que eu não escuto dele, mas eu já vi pessoalmente. Ele prega o evangelho com o testemunho dele. Qual que é o nome do teatro deles lá? Giovanni Sim, o nome do teatro, querido. Jardim do Inimigo. Joga na internet lá, Jardim do Inimigo. Para igrejas do mundo inteiro, do Brasil, chamam esses irmãos, porque alguém decidiu mudar a mentalidade. Hoje a minha palavra aqui, eu queria falar mais do livro, mas eu sinto no meu espírito que Deus precisa mudar a mentalidade de Itaquera. Precisamos mudar a mentalidade de miséria. Precisamos mudar a mentalidade de conformismo com coisas naturais. Eu nasci nessa família mesmo, eu nasci na favela. Eu quero te falar, aonde eu morava era uma favela. Eu morava num quintal, existia 14 pessoas, 14 famílias. Eu morava em 3 cômodos e todo mundo morava em um cômodo lá. E quando eu olho isso, eu falo: nossa, como você saiu de lá, pastor? Alguém te ajudou? Não, o Espírito Santo de Deus me deu uma mentalidade diferente. A partir do momento que eu entendi quem eu sou em Cristo Jesus, a partir do momento que eu entendi quem eu sou com a igreja, a importância de viver igreja, me relacionar com pessoas que pensam no propósito, pessoas que querem viver o chamado de Deus. Às vezes você está procurando tantas coisas na sua vida para se preencher, sendo que dentro do corpo de Cristo você tem tudo que você necessita para cumprir o propósito do Senhor Jesus. Para de ficar procurando fora o que o Pai tem dado na sua mesa. Muitas pessoas estão trocando o propósito por pratos de lentilhas. Vamos continuar aqui, avançando. Espírito Santo, fala nessa noite. E uma vez que ele vence o medo, a gente vence o medo, muda essa mentalidade. Sabe o que acontece conosco? Nós adquirimos coragem. Fala comigo assim: coragem. O que o Senhor Deus falou para Josué quando o servo dele, Moisés, morreu: ser forte e... Por que a palavra corajoso? Porque era alguém já com a mentalidade transformada. Ele não precisou estudar o Pentateuco de novo. Ele não precisou se alimentar de novas teorias bíblicas. Ele simplesmente falou o seguinte: olha, resumindo o que Deus falou: você já andou com Moisés 40 anos no deserto. Você já andou com Moisés, você viu como ele ora. Você viu como ele clama. Você viu que nada nesses 40 anos ele desviou nem para a direita e a esquerda. Você lembra aquele dia que eu falei que ia arriscar todo mundo o livro da vida e falou: risco o meu também? Isso é alguém que tem a sua mentalidade na palavra. Sabe quem eu sou. Então não preciso te ensinar nada disso, mas simplesmente tira esse medo que está tomando, porque Moisés é um grande líder, e você tem a unção dele, e vai com coragem para conquistar. Irmãos, quem conquistou toda a Canaã foi Josué, junto com aquele povo. Não foi Moisés. Moisés deixou na porta. Por quê? Uma mentalidade, fala comigo, essa mentalidade transformada nos traz coragem espiritual. Uma mentalidade transformada leva você a fazer coisas absurdas. Vou até falar do Felipe Silva novamente aqui, que fiquei impactado com ele. Ele fala com tanto prazer do testemunho dele. Nós estávamos numa hamburgueria aqui perto, eu, Neto, Soraya.
com ele e com a noiva dele. E ele fala assim, com tanta vibração do testemunho dele, que tinha um casal do lado, que foi contagiado por aquele testemunho. O dono da hamburgueria, não conheço, meu filho, o Pedro que estava comigo, falou assim: pai, o dono da hamburgueria está na escada, escutando o testemunho, porque ele ficou muito impactado. E o Felipe deu uma palavra profética na vida dele. Todos ali, ficaram umas três famílias ficaram impactadas com isso. Sabe por quê? Porque quando você tem revelação de quem você é em Cristo Jesus, a coragem do Espírito te toma, aonde você incendeia e contamina qualquer ambiente que você esteja. Isso é poderoso demais. Precisamos entender isso. Então, o diabo, uma vez que vencendo o medo, nós nos enchemos de coragem para enfrentar o diabo. Fala assim comigo: o diabo abalou. Mais firme: o diabo abalou a minha confiança em Deus. Essa mentira do diabo me levou a viver com medo. Esse medo será vencido pela palavra de Deus, e me encherei de coragem para viver o propósito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora, como Deus trabalha? Tenho aqui 10 minutos no máximo. Deus trabalha de uma forma revolucionária. Ele entra na sua vida e faz uma bagunça. Alexandre é um, vai se tornar outro. Mas presta atenção, eu até brinco, sempre falo sobre isso. Não adianta você querer mudar uma pessoa que tem 10 anos num casamento desta forma, em apenas uma conversa. Porque eu lembro que quando eu vim para a videira, eu não acreditava no cair no espírito, tá? Assembleiana, esse negócio de cair do espírito é do diabo. Só cai quem está com demônio. Na minha cabeça era assim, tá? Só cai quem está com demônio. E quando veio falar comigo a primeira vez comigo sobre isso, eu fiquei muito impactado, fiquei muito chocado. E aí o pastor André, hoje é pastor, né? O André na época, ele começou a me ensinar dentro da palavra de Deus, me mostrar. E escamas foram caindo nos meus olhos, até eu ser transformado na mente. E hoje eu caio para a glória de Deus. Não que cair define se você é cheio ou não, tá? Mas a Bíblia, quando você está diante da presença de Deus, seu corpo não resiste. Aí cada um reage de uma forma. Não julgue ninguém, deixa o Espírito Santo agir na sua vida, amém, irmãos? Então, dentro dessa nossa vida, Deus quer fazer uma revolução. E presta atenção, as vitórias exterior, elas dependem completamente de tirarmos esse medo e substituir por verdades interiores. Fala comigo assim: minha vitória exterior, minha vitória fora, depende de retirar o medo, substituindo pela verdade da palavra. Então, esse processo de vitória começa primeiro dentro de nós. Nossos olhos precisam mudar. A guerra principal é interior. Deixa eu te falar algo. Sabe por que os coach mexem muito dentro de você? Porque eles usam um princípio bíblico, que é trazer uma verdade, quem você é dentro, e automaticamente quem você é dentro expressa fora. Então os coaches usam até uma técnica bíblica, mas só que qual que é a diferença? Eles não têm o Espírito Santo, eles não trabalham com o Espírito Santo. E a gente sabe que para consolidar um princípio na vida de um cristão é só pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque a nossa carne não se converte. Então o que acontece? Nós pastores queremos levar você a entender quem você é dentro, quem é você no Espírito, quem é Deus na sua vida, como Deus constituiu você, para que uma vez assumindo essa realidade, você expresse no seu exterior de uma forma poderosa. Em tudo, primeiro devemos ir para Deus e depois nos posicionar fora. Exemplo, Jackson brinca com a Letícia. Ele tem duas formas de agir com a Letícia. Ou ele vai para cima da Letícia discutir, ou ele vai vencer do interior, dentro dele mesmo. Estava falando com um pastor da videira, ele falou para Alexandre: toda vez que tem uma encrenca em casa, minha atitude é a seguinte: é virar as costas e ir para o meu quarto. Eu começo uma guerra interior, avaliar se as minhas convicções estão certas ou erradas, e aí eu peço para o Espírito Santo agir,
depois de algumas horas, alguns minutos, eu vou conversar, a conversa muda. Deixa eu te contar outro segredo. Você quer vitória? Quem quer vitória? Diga glória a Deus. Tem aquela música lá, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quando eu falo geme e chora, não é para você ficar chorando desesperado, não. É para você ter a sua vitória interior, para expressar no exterior. Quero te falar, a primeira vitória sua começa dentro de você. Os seus problemas não são as pessoas, os seus problemas não é o seu patrão, os seus problemas não é o mundo. O problema nosso está relacionado às nossas verdades interiores. Dificilmente alguém pode falar assim, você é um pastor de meia tigela. Eu falo assim, eu até concordo com você, mas Cristo me colocou nessa posição, então eu sou mais que vencedor. Então não mexe comigo, mexer com a minha identidade de pastor. Você não presta como marido. Eu falo, não, eu sei que eu presto como marido. Como marido eu não presto mesmo não, mas o Cristo que está em mim, Ele é o melhor noivo que uma mulher pode ter, e Ele vai se manifestar através de mim, por isso eu sou um ótimo marido, entende? Então o diabo sempre vai querer colocar mentiras na sua mente, no seu coração, para você destonar, sair fora do propósito, para perder. Se você observar Jesus Cristo, Ele ficou 30 anos sendo treinado, 30 anos, nas sinagogas, 30 anos, até ser batizado. E olha que interessante, olha aqui para mim, que interessante, a equipe de louvor já pode subir. Olha que interessante, 30 anos após ele foi ser batizado, a primeira atitude depois do batismo, na verdade ter uma unidade com Cristo, representar Cristo, o que aconteceu com ele? Ele foi para o deserto, fala comigo assim, deserto. E ao ir ao deserto, ele ficou 40 dias, fala comigo, 40 dias. E no final de 40 dias, ele teve fome. Fala comigo assim, fome. Aonde o diabo sempre vai entrar na história. No dia que você tiver fome. E o que aponta a fome de Jesus para as nossas vidas? No dia que você estiver aflito, no dia que você estiver ansioso, no dia que você estiver desgastado. O diabo sempre vai trazer a verdade dele, a mentira dele, né? A mentira dele, nos momentos mais frágeis da sua vida. E vamos ver como que ele fez? Primeiro ponto, o que o diabo fala para Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que significa isso, irmãos? Jesus estava com o quê? Fome? Sim ou não? Fome. E o que o diabo falou para ele? Olha, será que você é filho de Deus mesmo? Será que Deus te ama? Porque como Ele deixa você passar fome? Ou seja, queria mexer com a identidade de Jesus, de quem Ele é. Pergunto para você, nos dias mais em crise do seu casamento, o que o diabo fala para você no casamento? Se casou com a pessoa errada, você não vale nada, larga ela, larga ele, você perdeu, não vale a pena você investir. É no dia que você está mais em crise. Vamos falar para o filho? No dia que você tem crise com o seu filho, que você fala, não valeu a pena investir 10, 20, 30 anos na vida dele. Olha o que ele faz com você. Olha, nem te respeita mais, nem te ama mais. Olha aí, está valorizando mais as pessoas de fora do que você. É isso que o diabo fala. Mexer com a sua identidade. Vamos falar de finanças? O que adiantou você ser dizimista, Yara? Para que você todos os meses dá a oferta direitinho para a igreja? Olha as necessidades que você está passando. Será que realmente vale a pena ser filho de Deus? No dia da sua fome, o diabo quer mexer em 3 áreas da sua vida. Primeiramente, na sua identidade. Segundo, ele fala o seguinte para Deus. Ele quer confrontar Jesus com a própria palavra. Então ele usa a palavra de Deus contra o próprio Jesus. Então, sabe aquela palavra direcionada, aquela palavra para si? Ele usa em benefício próprio.
Então ele confronta Jesus com essa palavra, e Jesus rebate com a palavra de Deus. O que isso aponta? A importância de você... Som, queimou não, né? Pensei que o diabo queria me calar aqui. Vou te confrontar mesmo, diabo, sai daqui. Então, o diabo quer confrontar você com a própria palavra. Aí ele fala assim: ué, você não comeria o melhor desta terra, Everton? Cadê a picanha na sua mesa? E o que Jesus fala? O que Everton falar? Eu tenho um pão vivo que desceu do céu. Eu como dele todos os dias, ele vai suprir todas as minhas necessidades. Então ele vai usar a palavra para te confrontar. Mas também ele vai usar outra coisa importante: poder. A linha mais fina do ser humano se chama entre o poder e o amor. Ou eu sirvo Clodoaldo por amor, ou eu sirvo o Clodoaldo porque atrás de servir o Clodoaldo eu vou adquirir poder. O que isso significa? Quando eu amo alguém, eu amo porque Cristo me amou. Mas também esse amor pode tirar um amor interesseiro, porque eu quero uma posição, eu quero uma conquista, eu quero algo. O mundo vive assim. É uma linha muito fina, que é difícil de discernir. Então, você começa a perceber que o diabo chega e falou para Jesus: olha, levou ele no cume do monte, falou assim: olha, eu posso te dar todas essas coisas, se simplesmente me adorares. Aí Jesus rebate isso com a palavra de Deus, manda o diabo embora e o diabo some. Por que disso? Porque todos nós passamos por esse teste, para ter convicções do nosso coração, e depois de entender esse princípio, precisamos entender algo, que foi plantado dentro de nós, a divina semente, mas ao mesmo tempo nós temos a semente do pecado, coisa louca, mas a semente do pecado está na sua alma, está no seu corpo, e a divina semente foi reativada no seu espírito. Aí nós vamos para Gálatas 5, que fala o quê? A guerra espiritual entre o espírito e a carne, onde alguém que tem que controlar, não tem como os dois controlarem, não tem como você agir no espírito aqui, e depois continuar na carne, ou um vai dominar, ou outro vai dominar, mas tem como sim, estar aqui na igreja, cheio do espírito, e lá no mundo pecando, mas é uma vida miserável, é uma vida, é o Apocalipse 3, que Deus está a ponto de vomitar, porque nós somos morno, alguém que não tem posicionamento, alguém que não tem expressão, alguém que não é intenso. Irmãos, ou você seja bem radical com você nessa noite, ou você seja intenso para o mundo, se arrebenta na mão do diabo, ou seja intenso para Deus, e vamos conquistar Itaquera para Jesus. Não dá para ser meio termo, porque é muito cansativo. É cansativo não é para quem está te liderando, não, é cansativo para você, porque você nunca tem posicionamento, você nunca sabe o que é da sua vida. Aí você vê todo mundo avançando, acha que Deus não te ama. Aí vai pro o diabo vai bagunçando a sua vida, você vem para Jesus. Aí as coisas não funcionam no casamento, você abandona a igreja. Aí as coisas estão indo para o buraco, você volta para Jesus. Pelo amor de Deus, que cansativo essa vida. Vive tropeçando no pecado, toda semana no mesmo pecado. E precisamos nos encher de Deus. E eu pergunto isso porque nós somos uma geração de reis e sacerdotes. E eu quero terminar aqui essa palavra rapidamente, quero falar, está lá em Números, não vou ler por causa do nosso tempo, mas tendo essa mentalidade transformada, essa mentira arrancada, precisamos nos posicionar como reis e sacerdotes nessa terra. E como nós vamos nos posicionar? De que maneira? Fazendo o mesmo trabalho que o sacerdote fazia no tabernáculo. No átrio, ele pegava os animais, sacrificava, ele queimava no holocausto, tirava a cinza, limpava e fazia sacrifício. Ele era alguém que trazia o pecado do homem diante de Deus e perdoava. Deus usava o sacerdote para isso. Todos os dias era esse trabalho do sacerdote. Mas também ele ia para o santo lugar, e no santo lugar, ele trocava os pães da preposição, ele tocava o azeite do candelabro,
e colocava incenso, que aponta para, imagine só, o cheiro que vinha lá de fora de sangue e morte. Quando entrava dentro do Santo dos Santos, aquele cheiro de morte, aí o incenso matava esse cheiro. Mas só que presta atenção numa coisa: todos os dias, entre o sacrifício no átrio e entre o trabalho no santo lugar, uma vez por ano também ele ia lá para o santíssimo lugar, escutar o que Deus tinha para o povo. Mas para entrar no lugar santo, ele passava por um instrumento chamado bacia de bronze. Fala comigo assim: bacia de bronze. Essa bacia de bronze era usada como espelho. Quando ele colocava o seu rosto de frente da bacia, cheio de água, ele via a própria face. Essa bacia limpava, era para lavar suas mãos. Mãos aponta para costumes, atitudes, comportamentos. Ou seja, o sacerdote se limpava de todo costume, comportamento mundano e carnal que ele tinha. E ele também lavava os seus pés. Pés aponta para direção, caminhos, propósito. Ele lavava os seus pés e falava o seguinte: eu preciso estar limpo, ou seja, no rumo do propósito de Deus para a minha vida. Porque Romanos 12:2 fala que precisamos renovar nossa mente. Fala comigo assim: renovar a mente. E como nós devemos nos apresentar, que é o capítulo de hoje. Primeiro, reconheça quem é você. A bacia de bronze servia para isso, para você reconhecer quem é você. Eu sou um pobre, cego, miserável. Eu sou um péssimo marido. Eu sou ignorante. Eu sou um cavalo. Eu sou uma péssima esposa. Eu sou desrespeitosa e desonrosa. Eu sou um péssimo filho. Eu não honro meus pais, eu sou desleal com ele. Eu sou péssimo pai. Eu não ensino a palavra dos meus filhos, eu nunca tenho tempo com eles. Eu sou um péssimo profissional. Eu não consigo chegar no horário, eu sempre enrolo no meu trabalho. Eu sou um péssimo líder de célula, porque eu nem tenho capacidade de ligar para os meus membros toda semana. É pesado fazer discipulado com eles, é difícil, tá? Eu sou um péssimo discipulador, porque eu não reconhecer. Alexandre é um péssimo pastor, porque o que você vê de bom em mim é Cristo, e o que você vê de mal é o Alexandre. Então quando você vê algo ruim no Alexandre, não se preocupa não é Cristo não é um som de pastor não, é o Alexandre que precisa ser transformado. Agora quando você vê alguma coisa de bom no Alexandre, é Cristo. Mas só que eu tenho que parecer mais com Cristo do que com Alexandre. Entende, Marinho? Eu tenho que ter mais a visão de Cristo do que a visão do Alexandre, porque o Alexandre vai me levar para o buraco. O Alexandre daqui a uns anos, ou se não tivesse já acontecido isso, estaria morto. Assim como o pai dele morreu na bebida e no adultério, igual assim como meu irmão levou 3 tiros, morreu na bebida e no adultério, assim como meu avô morreu na bebida e no adultério. O Alexandre talvez tinha esse caminho, mas Cristo me resgatou, glória a Deus por isso. Então Alexandre não serve para nada. Alexandre só serve para conter Cristo, e ele conduzir a partir de agora. Mas para que o Alexandre não tome posse, a bacia de bronze tem que ser todos os dias da minha frente. E quando eu reconheço isso, eu reconheço que tem um problema e decido mudar. Homens da Igreja Videira Itaquera, a sua mulher, ela é feita de emoções e sentimentos. Ela precisa de proteção e amor. Homens são feitos de razão e posicionamento. O diabo está querendo distorcer, criando homens emasculados, homens sem posicionamento, homens que valorizam a carne, homens que valorizam o natural, homens que valorizam um monte de coisa, menos o reino de Deus. E nós vamos ter Itaquera, homens cheios do Espírito Santo. Homens cheios, homens que não se entregam. Mas sabe para que isso acontecer? O que precisa? Você ficar indignado com você. Seja indignado com o Edivaldo Carne, Hugo Carne, o Alexandre Carne, o Marinho Carne, o Clodoaldo Carne. Não aceite esse cara tomar conta da sua vida. Mateus Carne. Não, esse cara aqui que desvaloriza a esposa, esse cara que não valoriza a filha, esse cara que não respeita a liderança, esse cara não vai dominar a minha vida não.
que vai dominar é Cristo. Essa indignação, ela só é mudada porque as duas primeiras partes dependem da gente. Reconhecer depende de mim, querer mudar depende de mim, mas a terceira parte depende do Espírito Santo. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito. Quando você está na Brasília e Bronze, você está falando assim: enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito. Eu quero ser transformado pelo teu poder, Espírito Santo. Se encha dele. Fique de pé neste momento. Eu queria que você cantasse essa música e falasse: Senhor, eu reconheço quem eu sou.